Oi pessoal, meu nome é Heloísa Maria, eu sou estagiária de nutrição da Clínica do INDE, Paranavaí, e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o fósforo, o famoso fósforo, né? O que é o fósforo, quais são as suas funções, sua importância no organismo humano, afinal de contas, assim como o potássio, ele também desempenha funções importantes no nosso organismo, certo? E se ele desempenha funções importantes, por que o seu excesso é tão prejudicial para pacientes com doença renal crônica? Então vamos lá. O fósforo é um mineral presente no nosso organismo e é adquirido através de alimentos ricos em fósforo, certo? Que são presentes na nossa rotina alimentar, tá? E a sua principal função, né, sua principal importância está no fortalecimento de toda a estrutura óssea do nosso corpo, certo? Então ele é importante para os ossos do nosso corpo, tá bom? Então por que você é tão importante? Por que o seu excesso é prejudicial para pacientes com doença renal crônica? Porque o excesso de fósforo do organismo é eliminado através dos rins, e pacientes com doença renal crônica não possuem uma função renal adequada para a eliminação do excesso desse fósforo, certo? Por isso, tem que tomar cuidado com a quantidade e frequência de consumo dos alimentos ricos em fósforo, tá? E quais são os prejuízos que esse excesso de fósforo pode trazer nesses pacientes? Então, o excesso de fósforo pode causar coceiras no corpo todo, tá? Dores pelo corpo todo e enfraquecimento dos ossos, tá? Então a gente precisa tomar cuidado, tá? Com essa quantidade de consumo e com a frequência de consumo dos alimentos ricos em fósforo. E quais são esses alimentos? Então, primeiro, leite e derivados, riquíssimos em fósforo, todos os alimentos que derivam do leite, tá? Além do leite, então queijo, iogurte, também são ricos em fósforo. Embutidos no geral, linguiça, salsicha, salame, presunto, mussarela, mortadela, peito de peru, todos esses alimentos são muito ricos em fósforo, além de serem ricos em sódio, não fazem bem para ninguém, nem para pacientes sem comorbidades e nem para pacientes com doença renal crônica. Não fazem bem para ninguém, tá bom? Então, o ideal é não serem consumidos, ou se consumidos, com pouca frequência e em pouca quantidade, tá? Carnes no geral são ricas em fósforo, porém todos nós precisamos consumir todos os tipos de carne, tá? Então carne vermelha, carne de frango, tá? Porém nas quantidades adequadas. O peixe a gente recomenda uma vez a cada 15 dias, porque a carne do peixe é muito rica em fósforo, tá? Então o ideal é consumir uma vez a cada 15 dias, tá bom? Há ressalvas: mocotó, dobradinha, rabada, essas carnes diferentes, mais gordurosas, né? Feijoada, que vai ali um monte de coisa, né? Calabresa, bacon, né? Várias carnes diferentes. Esses alimentos não devem ser consumidos, tá? Caso sejam consumidos em pouquíssima frequência e em pouca quantidade, tá bom? Que mais que é rico em fósforo? Cerveja, né? O ideal também é não consumir cerveja, porque a cerveja não traz benefício nenhum. Mas, caso consuma, tomar cuidado com a quantidade e em pouquíssima frequência também, tá? Que mais? Alimentos enlatados, então sardinha enlatada, atum enlatado, esses alimentos que vêm aí enlatados são bem ricos em fósforo, tá? Devem ser evitados também. Os grãos, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, além de serem ricos em potássio, também são ricos em fósforo, tá? Então também devem ser consumidos com moderação, tá bom? Tudo com moderação, na frequência adequada, na quantidade adequada, tá bom? Apenas os embutidos, né? Que o ideal, como eu falei, como ele não faz bem para ninguém, o ideal é não serem consumidos, tá? Caso forem, né? Em pequena quantidade e com pouca frequência, tá bom? Então, vamos cuidar aí com esse consumo de alimentos ricos em fósforo, tá? Cuidar da saúde de vocês. Por isso que o trabalho do nutricionista é tão importante, né? Para ajudar a adequar as quantidades ideais, tá?
a frequência ideal de consumo de todos os alimentos, certo? Lembrando, a conduta para cada paciente é individualizada, tá, pessoal? Então, tem pacientes que apresentam uma quantidade, nos exames, né, apresentam uma quantidade muito baixa de fósforo no organismo. E lembra no começo do vídeo que eu falei que o fósforo desempenha função importante? Ele só não pode estar em excesso, lembra? Então, para aqueles pacientes com a quantidade baixa de fósforo, a gente recomenda que, com a quantidade baixa de fósforo no organismo, a gente recomenda que aumente o consumo de carnes, por exemplo, né? O consumo da quantidade, né, de carne, aumente a quantidade de consumo de feijão, certo? Em pacientes que têm o fósforo muito baixo ali no exame, tá? Agora, aqueles pacientes que apresentam fósforo muito alto, a gente precisa investigar, ver o que está subindo esse fósforo, né? E diminuir o consumo dos alimentos ricos em fósforo para controlar, né, essa quantidade, certo? Então, é isso. Ficando alguma dúvida, manda aí pra gente que a gente responde. E até o próximo vídeo.